A paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do nosso Deus em Marcos capítulo 9. Vamos, pela graça do Senhor, dar prosseguimento à exposição do livro de Marcos. Marcos capítulo 9. Nós vamos hoje nos ater do verso 2 até o verso 13 do capítulo 9. Mas antes é importante nós recapitularmos aquilo que foi exposto anteriormente, começando com a confissão do apóstolo Pedro. Nós vimos na confissão do apóstolo Pedro o seguinte, lá no verso 27, sobre ele reconhecer, porque um dizia que Jesus era João Batista, outro que era Elias, e nós vimos que ele reconhece que Jesus Cristo é o Cristo, que Jesus é o Cristo. Em Mateus, nós temos a referência que vai nos trazer mais informação, né? Que, de fato, ele é o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus vai responder a Pedro dizendo que essa confissão dele não é uma confissão que ele chegou naturalmente, mas foi revelado pelo Pai. O Pai revelou essa informação. E nós vemos que o mesmo Pedro que foi usado por Deus para confessar que Jesus era o Senhor, é o mesmo que vai ser repreendido mais à frente, porque ao ouvir sobre a morte, sobre a crucificação, sobre a necessidade do Cristo morrer, padecer por causa dos pecados do povo, Pedro, então, com uma mente terrena, ele dá vazão à vontade não de Deus, mas uma vontade satânica. E ali foi exposto aqui pelo seminarista Vitor, não que Pedro estivesse possesso, mas ele foi usado, foi influenciado por Satanás. E temos o mesmo Pedro que antes confessou Jesus sendo Cristo, agora ele é repreendido por Cristo, dizendo que, repreendendo ele no verso 33, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. E nós fomos expostos aqui pelo seminarista Vitor essa tendência nossa de fazer coro com o apóstolo Pedro, de cogitar das coisas terrenas. Veja, por que a importância disso? Nós destacarmos essa fala do apóstolo Pedro, essa repreensão de Jesus em relação ao apóstolo Pedro. Porque depois de repreender Pedro, que lá atrás confessou Jesus como Cristo, e nós falamos aqui que é bem provável que Pedro era como fosse um porta-voz dos discípulos. E aqui, quando ele é repreendido por Cristo, Cristo logo olha para os discípulos também, porque provavelmente poderia também estar passando na mente dos 11, além do apóstolo Pedro, sobre por que Jesus tem que morrer. Qual a necessidade disso? E nós vemos então no verso 34 que Jesus nos fala que a vida cristã não é uma vida fácil. Ele vai nos dizer que se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, então salvá-la. Veja, Pedro foi repreendido, Pedro ouviu as palavras de Cristo e novamente, na perícope de hoje, Pedro, apressado em falar, quando deveria ficar quieto, ele fala de maneira apressada e novamente demonstra um coração ainda terreno. Um coração ainda preocupado com as coisas dessa terra, como nós também somos assim. Não somos melhores que o apóstolo Pedro. Somos como ele e piores que ele. Vamos ler então a perícope de hoje, do verso 2 até o verso 13. Assim diz a palavra do Senhor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua,
outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem no monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito, sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Até aqui. Até aqui, irmãos, vamos, pela graça do Senhor, ver texto a texto, verso por verso, do que está na palavra de Deus. É importante aqui, nós estamos fazendo isso em várias passagens, vários sermões. Nós temos os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E nós trouxemos aqui que aquilo que muitos acusam a palavra de Deus ser contraditória, na verdade são fragmentos sobre o mesmo fato. São testemunhas falando sobre o mesmo fato, dando ênfase ou complementando os fatos de acordo com a sua perspectiva. Nós lembramos aqui que diante de um juiz, testemunhas que falam muito parecido, provavelmente foi algo combinado e provavelmente não vai ter valor diante do juiz. Então, a veracidade e a autenticidade dos testemunhos dos evangelhos apontam que, de fato, eles não combinaram a história. Lucas foi um historiador, ele buscou as fontes primárias da sua época. Mateus, Marcos, mesmo, ambos inspirados por Deus. Eles viram, os discípulos viram o que aqui foi relatado. E aqui é importante nós destacarmos isso porque no texto da transfiguração existem algumas verdades ou descrições que vão estar em Mateus, que vão estar em Lucas, que vai nos ajudar a fechar o todo sobre o fato do que aconteceu aqui. Tá? Então nós vamos pegar alguns textos de outros sinóticos, tá? De outros evangelhos. Mas vamos lá. Depois de tudo isso que aconteceu, da confissão de Pedro, de Jesus predizer a sua morte, de Pedro ser repreendido, reprovado por Cristo, por ter dado vazão à vontade de Satanás, e também de Jesus admoestar de que a multidão, de que era necessário negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a ele, que perder a vida, na verdade, seria encontrar a vida verdadeira. Depois de tudo isso, passou-se 6 dias. Lucas vai dizer que cerca de 8. Veja, aproximadamente 8 dias. Ele está relatando como historiador. Aqui vai dizer 6 dias depois. Tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João. Não mais os 12. Não mais a multidão. Ele foi no seu círculo mais íntimo. Dos 12, Pedro, Tiago e João. E ele se retirou para o monte. E o que acontece nesse alto monte? Acontece uma coisa, algo totalmente sobrenatural. Porque tudo que eles estavam vendo em relação às obras que Deus operava por meio de Jesus Cristo, o seu ungido, o Messias, já era algo sobrenatural. Mas, à vista humana, Jesus ainda era apenas um homem. Nesse momento, algo acontece que a palavra utilizada no português é a transfiguração de Jesus. E quando nós vamos ver o significado dessa palavra transfiguração, a palavra trans vem de através de, e figura vem de forma. Então, houve uma mudança de Cristo. E não uma mudança mental na mente de quem estava assistindo. Nós vamos ver que, de fato, houve essa mudança.
Pedro vai testemunhar isso lá em 2 Pedro, na epístola. Veja, Jesus, ele transfigura-se. E como ocorre essa transfiguração? Eles estavam vendo apenas um homem, o Jesus que o tempo todo andou com eles, e agora nesse momento, Pedro, Tiago e João, eles veem Jesus sendo transfigurado. E como Marcos vai descrever isso? Ele vai descrever que as vestes de Cristo, elas resplandeceram sobremodo brancas. E veja a descrição de Marcos. Como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Em Mateus, complementando, Mateus vai dizer o seguinte: o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Veja, não eram somente as vestes. Cristo todo emanava a luz, resplandecia a luz. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei de um dia que eu fui fazer a prova para a Marinha, o concurso da Marinha, e eu estava lá me preparando para fazer a prova, e algo que me chamou a atenção era como as fardas dos marinheiros que estavam aplicando a prova eram brancas. Provavelmente de oficiais que estavam lá. E eu ficava admirado, nunca tive uma roupa branca dessa maneira, porque era muito limpinha, né? É difícil, porque uma pessoa senta, levanta e continua limpo daquele jeito. E aí, eu lendo esse texto aqui, porque é um branco que me chamou a atenção. Mas veja, o que Marcos está descrevendo aqui é um branco que a gente não encontra em nenhum lugar da terra. É um branco que nenhum homem lavandeiro poderia conseguir chegar nesse branco. É algo que Pedro, Tiago e João viram que eles não tinham visto em lugar nenhum. De tão branco. É um branco que não está de acordo com a nossa realidade. E veja, quando nós falamos de branco ou quando nós falamos de cores, é muito interessante porque na perspectiva filosófica as cores não são inerentes. As cores são um reflexo da luz. Se nós apagarmos a luz aqui, não tem azul, não tem branco, não tem preto, não tem vermelho. É a luz que faz as cores. A luz do sol é a nossa referência. Se a luz do sol fosse de outra cor, provavelmente as nossas cores seriam outras. Mas aqui veja, nós estamos falando de uma luz e de um branco inerente a Cristo. Não é um branco que é um efeito ou um reflexo da luz do sol, mas é um branco que emana do próprio Cristo, que emana dele mesmo. E é importante nós lembrarmos disso, porque quando nós vemos aqui em Mateus, por exemplo, que ele fala que o rosto de Cristo brilhava como uma luz, resplandecia, em que outra passagem bíblica nós podemos lembrar de algo semelhante? Moisés. Moisés lá em Êxodo 34, Êxodo 33 e 34, mas em Êxodo 33, Moisés pede ao Senhor que ele pudesse ver a glória de Deus e a face de Deus. Mas Deus fala a Moisés: nenhum homem que vê a minha face viverá. Nenhum homem poderá ver a face de Deus, a sua glória e permanecer vivo. E nós temos nesse relato que Deus faz o que com Moisés? Depois de Moisés insistir: tudo bem, a minha face você não verá, mas eu vou te proteger na fenda da rocha. Colocarei as minhas mãos sobre os seus olhos, e quando eu passar, você verá as minhas costas. Moisés viu somente a parte de trás de Deus. E aqui nós estamos falando de maneira metafórica, porque Deus não tem corpo. E Êxodo 34 vai falar que quando Moisés recebeu as tábuas da lei, e ele desceu para estar com o povo, vai dizer que o seu rosto resplandecia, de tal modo que Arão e o povo temeu a Moisés. Eles tiveram medo de Moisés, por causa desse resplandecer da sua face. Veja, a luz que estava resplandecendo em Moisés não era uma luz inerente, era uma luz refletida. A glória de Deus estava refletindo na face de Moisés, e o fato de refletir já foi capaz de assustar todos que estavam com Moisés. Aqui em Cristo, irmãos, é uma luz que não é uma luz refletida, é uma luz que é uma luz inerente.
é a luz do próprio Deus. Porque o Senhor Jesus é a exata expressão de Deus, o seu esplendor. Jesus é uma luz inerente. É interessante porque lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 16, Pedro vai relatar isso na epístola. Ele vai dizer o que eles viram não foi algo de ilusão, não foi uma ilusão ótica. Ele vai dizer que, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos o quê? Testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E nós vamos ver mais adiante que o apóstolo Pedro está se referindo a essa cena. Eles viram com os próprios olhos Cristo em sua majestade, exaltado pelo Pai naquele momento da transfiguração. Eles viram o Cristo resplandecer. Eles tiveram um antegozo dos céus, daquilo que se manifesta plenamente nos céus, daquilo que os nossos olhos verão quando estivermos com Cristo no santo dia. Nós veremos esse Cristo, as suas vestes brancas como nenhum branco na terra, e o seu rosto brilhando com uma luz mais forte que a do sol, como nós vamos ver na escatologia, que não será necessário nem o sol, porque a luz de Deus já iluminará todo aquele ambiente, toda aquela realidade. Eles viram a majestade de Deus, de Jesus. No verso 4, vai nos dizer que depois dessa cena, que já seria mais do que suficiente para os discípulos, algo ainda extraordinário acontece. O que acontece? Além deles verem Cristo resplandecente, sobremodo brancas as suas vestes, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar, eles vão dizer que apareceram 2 personagens junto com Jesus no alto monte. E esses 2 personagens são Elias e Moisés. Nós não sabemos como eles descobriram, porque o texto não fala como eles descobriram que era Elias e Moisés, mas o texto fala que eles sabiam que esses 2 varões que estavam conversando com Cristo eram Elias e Moisés. Por quê? Por que Elias e por que Moisés? Por que não Davi? Por que não Abraão? Por que não outro herói da fé? Porque justamente Deus envia Moisés e Elias. Quando nós pensamos em Elias, irmãos, e quando nós pensamos em Moisés, nós temos 2 representantes, 2 pessoas que simbolizam algo. Nós temos Elias como aquele que simboliza os profetas. Quando nós pensamos, e quando o povo de Deus pensava ali, Israel, em profetas, não tinha como ignorar Elias. Elias marcou a história dos profetas. Elias marcou a história de Israel. Nós vimos relatos, nós ficamos admirados com o que Deus fez por meio da vida do profeta Elias. E quando nós falamos de Moisés, não temos como desassociar Moisés do quê? Da lei. Falar de Moisés é falar da lei. O próprio Cristo fala de lei, da lei de Moisés. Cristo ratifica que a lei dada por Deus a Moisés é a lei de Deus e é a lei de Moisés. Não há uma separação. E quando nós entendemos isso, nós vamos descobrir o que está acontecendo nessa cena majestosa da transfiguração. Nós temos a lei e nós temos os profetas apontando para algo maior que eles. Nós temos a lei e os profetas que exerceram os seus ofícios para apontar para algo muito superior a eles. Para apontar para algo que é o Criador, ou para alguém que é o Criador deles.
Porque a lei não foi feita por homens, mas a lei de Deus foi dada por Deus aos homens. Os profetas não foram profetas porque decidiram ser profetas, mas os profetas eram a boca de Deus porque Deus levantou esses homens para serem os seus profetas. E tanto os profetas como a lei de Deus, e como a lei a gente pensa aqui no todo, além dos 10 mandamentos, apontavam para o Messias que haveria de vir. Há uma pedagogia do Senhor nessa cena. Elias, o profeta, apontando para Cristo. Moisés, a lei, apontando para Cristo. E sobre o que eles conversavam? Aqui em Marcos nós não temos, mas Lucas vai falar. Lá em Lucas capítulo 9, verso 31, Lucas vai dizer o que Moisés e Elias conversavam com Jesus. E o que eles falavam? Eles falavam a respeito da partida de Cristo. Eles falavam que estava próximo de cumprir a sua missão em Jerusalém, ou seja, morrer pelos nossos pecados. Essa era a centralidade da conversa desses três. A centralidade deles era Deus salvando o seu povo por meio do seu ungido, o Messias, o Cristo, Jesus. Sem ele, a lei não tem importância. Sem ele, os profetas não têm importância. Sem Cristo, nada tem importância. Sem Cristo, nada haveria, porque por meio dele todas as coisas passaram a existir e por causa dele todas as coisas são sustentadas. Ele é superior a tudo e todos. Mas veja, Pedro ainda está com a sua mente presa nessa terra. Ele não está entendendo, eles não entenderam essa simbologia. Pedro, novamente, nós vamos ver, perdeu a oportunidade de ficar calado. Falou quando não deveria falar. Por que nós estamos dizendo isso? Porque diante dessa cena, onde de um lado tem Moisés, tem Elias e tem Jesus com seu resplendor, o que Pedro vai dizer? Pedro tomando a palavra, ninguém perguntou nada a Pedro. Eles estão conversando. Acabou a conversa entre os três. Pedro vai e começa a falar. E o que Pedro diz? Mestre, Pedro sempre bem intencionado, né? Como nós, muitas vezes bem intencionados, mas o nosso coração totalmente terreno. Só dando vazão a um coração que está preso nessa terra. Dando desculpa das boas intenções. Pedro bem intencionado, como nós. Bom mestre. Mestre, bom é estarmos, verso 5, aqui. É bom estar aqui. Eu estou gostando disso aqui. Diante dos meus olhos, tu estás aqui, o mestre. Tem Elias. Tem Moisés. O que mais eu posso querer? Os três estão aqui diante de mim. Cristo já havia falado que era necessário que o Cristo viesse a morrer. E qual é a sugestão do apóstolo Pedro? Bem intencionado. Senhor, façamos para nós aqui, para vocês, 3 tendas. Uma tenda para ti, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. E o verso 6 vai dizer, como a tolice de Pedro, pois ele não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados, ou seja, com medos, aterrorizados. Pedro meio que sem contexto, com medo do que falar, com o seu coração ainda terreno, ele diz o quê? Vamos fazer tendas aqui. Para que descer o monte? Vamos ficar aqui em cima, no alto do monte. Temos tudo o que precisamos aqui. Os 3 podem ficar aqui, se tiver que descer, nós vamos lá, descemos, voltamos aqui, montamos as tendas e ficamos por aqui mesmo. E veja, isso revela, às vezes, um coração bem intencionado, porque ele queria continuar e manter aquele ambiente de comunhão com Cristo. Mas Pedro já havia sido advertido por Jesus sobre a questão que nós vimos aqui de nós, os homens, termos a inclinação de cogitar não das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. E Pedro novamente está dando vazão não às coisas de Deus, mas às coisas humanas. Ele está buscando conforto. E nós fazemos a mesma coisa. Ele está buscando conforto. Para que morrer? Para que falar de cruz? Crucificação?
tomar a cruz e seguir, vamos ficar aqui. Aqui está tudo bem. Está maravilhoso isso aqui. Vamos ficar nós 6 aqui. Os 3 discípulos, Moisés, Elias e Cristo. E como nós podemos concluir que, de fato, essa fala de Pedro não é uma fala adequada e própria para o que está acontecendo? Porque o próprio texto, no verso 6, vai dizer que ele falou porque não sabia o que dizer. Ou seja, o texto está falando para nós, inspirado, e que, por falta do que falar, ele falou isso. E depois a cena que vem posterior a isso, nos mostra que o que Pedro falou, ele é repreendido. Porque depois que Pedro diz isso a respeito dos 3, veja, Pedro, bem intencionado que estava, ele estava cometendo um grande pecado, um grande erro. Primeiro, cogitar das coisas terrenas, das coisas dos homens, buscando conforto e não cumprir a palavra de Deus, porque ele já tinha sido orientado em relação a isso. Segundo, provavelmente, aqui é uma especulação, provavelmente Pedro, Tiago e João, eles igualaram Jesus a Elias e a Moisés. Eles trouxeram os 3 no mesmo pé de importância. Eles viram Elias, viram Moisés e Jesus como, vamos dizer assim, os 3 superiores ou mais importantes para o povo. E eles são repreendidos logo em seguida. Porque no verso 7 vai dizer que algo acontece. E é muito parecido com aquilo que o povo no Monte Sinai experimentou, quando a nuvem densa cobria o monte, de tal modo que o povo tinha medo de se chegar perto de Moisés, de se chegar no monte, na beira do monte, e serem mortos por Deus. E aqui algo acontece também semelhante, porque veio uma nuvem que os envolveu. Veja, a ideia aqui, irmãos, é que é quando a gente está passando por uma serra, por exemplo, e tem uma nuvem tão densa, uma neblina tão densa que a gente não consegue, às vezes, nem ver um palmo à frente. E às vezes é tão densa que a gente tem que ligar o alerta do carro e parar, porque não dá para prosseguir. Não conseguimos enxergar nada. É algo semelhante. Uma nuvem aqui envolveu eles nessa cena, e dela uma voz veio. Qual foi a voz? O pai dizendo: este é o meu filho amado. A ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais eles viram com eles, senão Jesus. Pedro e os discípulos aqui, gostando desse ambiente, eles esqueceram ou ignoraram de que os profetas e de que a lei apontava para algo superior. E de que Cristo era o Filho de Deus. E de que Cristo é aquele que Deus enviou para ser o nosso profeta, para ser o nosso sacerdote e para ser o nosso rei. Ele é superior a Moisés, ele é superior a Elias, ele é superior a Davi, ele é superior aos anjos. Em Hebreus, capítulo 1, vai dizer algo que está em consonância com isso. Porque capítulo 1 de Hebreus vai dizer: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, nós vemos as maneiras, até a mula falou, Deus falou de muitas maneiras no Antigo Testamento, aos pais pelos profetas nesses últimos dias, ou seja, agora nos dias de Cristo. Como é que ele fala? Ele nos fala pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor, não é Moisés, não é Elias. Jesus é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser. Todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Jesus tem supremacia, ele tem superioridade em relação à lei, em relação ao profeta, em relação a Moisés, em relação a Elias. E os discípulos não estavam entendendo isso. Eles colocaram Jesus, Moisés e Elias no mesmo grau de importância e foram repreendidos pelo Pai. Não é a Moisés nem a Elias, mas ao meu filho vocês devem ouvir. Somente a ele vocês devem ouvir. Nós vemos a supremacia de Cristo aqui. E ao prosseguir, irmãos, depois de tudo isso que aconteceu,
eles têm que descer do monte. Imagina a tristeza deles, né? Querendo fazer tendas, agora tendo que descer do monte. E eles descem do monte e ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que eles tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Ou seja, até a ressurreição de Cristo não se poderia falar nem relatar o que aconteceu aqui. E eles guardaram a recomendação. O texto vai dizer que eles, de fato, não compartilharam isso com ninguém. Mas, enquanto eles desciam o monte, faziam um juramento entre si de não contar nada a ninguém, eles estão conversando. Porque Jesus deu essa recomendação, ou essa ordem, sobre a ressurreição do Filho do Homem. Isso dá um start na cabeça dos discípulos, que começam a questionar questões envolvendo justamente a ressurreição. Por quê? Eles guardaram, verso 10, a recomendação, perguntando uns aos outros. Veja, eles estão perguntando entre si. Ou seja, Pedro, Tiago e João estão conversando entre si. E o que eles estão perguntando? O que seria o ressuscitar dentre os mortos? Nós estamos repetindo isso aqui na exposição, que aquilo que nós temos fechado, pela graça de Deus, e nós podemos nos maravilhar, ler várias vezes durante toda a nossa vida, e nos maravilhar toda vez que nós lemos sobre o Evangelho, sobre Cristo, eles estão tendo uma revelação progressiva a respeito de Cristo. Eles ainda não estão entendendo os detalhes, como assim ressuscitar dentre os mortos? E interrogaram então a Jesus. Por que dizem os escribas, já que está falando que é necessário que guardem isso para divulgar depois da ressurreição do Filho do Homem, calma aí, tem um ponto. Porque dizem os escribas, ou seja, os ensinos dos escribas, que era necessário que antes disso acontecer, que Elias viesse. Havia um ensino dos escribas. E o ensino, apesar de muitos erros deles, que não estava errado aqui. É o que diz a Escritura. Em Malaquias, capítulo 4, verso 5, vai dizer justamente isso. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Elias já tinha vindo. Já tinha sido levado. Não passou pela morte. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então Jesus diz a eles, Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado? Veja, Jesus está reconhecendo, de fato, esse ensino dos escribas está correto. De fato, Elias tem que vir primeiro. E então ele lembra também, porque nós vimos aqui em Malaquias sobre essa profecia de Elias vir antes do Filho do Homem. Mas também os profetas, como está em Salmos, como está em Isaías 53, falavam ser necessário o Filho de Deus, o ungido, o Messias, sofrer e padecer. Eu, porém, vos digo, verso 13, Elias já veio. Pronto. Vocês estavam pensando, será que esse Elias que nós vimos na transfiguração, ele vai vir de novo? Será que é esse Elias ou é em outro momento que esse Elias vai ser enviado? Porque se o texto fala Elias, então é Elias. Mas veja, a grande dificuldade quando nós vamos interpretar profecias é porque a profecia ela é norteada em seu conteúdo muitas vezes de simbologia. E muitas vezes o que está escrito literalmente não é o que está escrito, mas é um símbolo que aponta para algo. Por quê? O profeta Malaquias não estava falando do próprio Elias. Aqui em Marcos, novamente, a importância de nós pegarmos os fragmentos nos sinóticos. Aqui em Marcos não nos fala. Aqui vai terminar
Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Mas quando nós vamos lá em Mateus, capítulo 17, verso 12, o que está aqui em Mateus capítulo 17, verso 12, nos dá a informação, sem sombra de dúvidas, de quem é esse Elias que teria que vir antes de Cristo. E quem é esse Elias, irmãos? Depois de tudo que Cristo falou, vai dizer no verso 13, então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. João Batista era o Elias prometido na profecia de Malaquias. Ele é aquele que foi enviado por Deus, a voz que clama no deserto, para preparar, endireitar as veredas para o caminho do Senhor. Ele é o último profeta do Antigo Testamento. Está no Antigo Testamento, Antiga Aliança. Está em Mateus, está nos Evangelhos, mas ainda na Antiga Aliança, porque Cristo ainda não havia morrido. A nova aliança ainda não havia inaugurado. O último profeta do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. E o que fizeram com João Batista? Nós vimos aqui. João Batista foi perseguido. João Batista foi preso. E João Batista foi decapitado por causa de Herodias, que por meio da sua filha manipulou Herodes para que matasse, decapitasse João Batista, o profeta, o Elias enviado por Deus ao povo. E é interessante aqui porque Cristo está falando, não tem o que fizeram com Elias, com João Batista? O que está escrito nos profetas sobre o que eles farão com o Messias? Porque séculos antes de Cristo, nós vemos lá em Isaías 53, século 8º ou 7º aproximadamente, antes de Cristo, já escrito sobre o Messias padecer. Escrito que o Messias, aquele que salvaria o povo, seria feito maldito por nós no madeiro. O povo não faria diferente com o que fez com os profetas, com o que fizeram com Elias, com o que fizeram com João Batista e com muitos outros profetas. Eles também perseguiriam, como já estavam perseguindo, e matariam, sujariam as suas mãos com sangue, com muito mais pecado, o Filho de Deus. E nós, novamente, vemos que Cristo relata isso, e em nenhum momento ele reclama ou ele apresenta uma segunda opção. É necessário. É necessário que o Filho do Homem padeça. É necessário. E a pergunta que fica para nós, por que é necessário? Porque é o único meio do povo de Deus encontrar salvação, remissão, expiação pelos seus pecados. Não tem outro caminho. Não tinha outra maneira do Filho satisfazer o Pai por causa dos nossos pecados. A única maneira de Deus continuar santo, de Deus continuar amoroso, de Deus continuar justo e muitos outros atributos que envolvem o Evangelho que nós temos estudado pela manhã na EBD, era Cristo vir, encarnar, se humilhar, viver perfeitamente como cumpridor da lei, como nosso representante que foi trazido aqui pela manhã, não apenas um mártir. Cristo não foi apenas um mártir, ele foi nosso representante. Ele morreu em nosso lugar. Era necessário, irmãos. Era necessário que Cristo padecesse. E veja, essa rebelião que foi trazido aqui pela manhã também, nos lembrando de Atos capítulo 2, a primeira pregação cristocêntrica, porque esse povo que condenou o Cristo, que condenou e matou o Messias, é o povo que recebe perdão. É interessante porque Cristo não está sendo crucificado, ele olha para a multidão e diz o quê antes de morrer? Pai, eles não sabem, perdoa, eles não sabem o que fazem. E justamente, uma multidão de 3.000 pessoas é perdoada pelo Pai. E são chamados agora os assassinos de Cristo. Aqueles que estavam gritando, solta Barrabás, crucifica-o. Eles encontraram perdão depois de confessar os seus pecados. Como foi dito aqui pela manhã, o que faremos então para sermos salvos?
diante do que fizemos com o Filho de Deus. E eles creram em Jesus como o único Senhor e Salvador e encontraram salvação. Para nós finalizarmos, irmãos, algumas aplicações daquilo que nós vimos no texto. Nós vamos ver brevemente 3 aplicações. A primeira aplicação, nós vamos utilizar o que está lá em Tiago, capítulo 1, verso 19. Está escrito o que lá? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, mais tardio para falar e tardio também para se irar. Nós vimos a ira hoje pela manhã. A ira santa de Deus e uma ira pecaminosa que é a nossa. Veja, o apóstolo Pedro tinha tudo para ficar quieto, para não falar. Mas de maneira inapropriada, novamente, ele fala. E fala o que não deve. E nós não somos diferentes do apóstolo Pedro, porque durante a semana nós temos diversas oportunidades de ficarmos quietos, de entendermos o que está acontecendo, de ouvirmos, de lermos. E quando eu falo calado, irmãos, é também o digitar. O digitar também. De receber alguma coisa e apressadamente já querer digitar, mandar uma mensagem, já querer admoestar alguém, já querer postar na internet, nas redes sociais. Nós devemos ter prudência. Nós devemos buscar primeiro ouvir. Ouvir, meditar, discernir. E depois pedir ao Senhor para falar sabiamente. Para não falar o que não deve. E assim, de repente, desonrar a Deus, falar uma palavra que machuca aos nossos irmãos. Temos que ter cuidado no falar. Não sejamos aqui como Pedro. Pedro entendeu isso, né? Nós vemos um outro Pedro nas epístolas, na primeira e na segunda epístola. Ali é um Pedro que, de fato, depois de Cristo interceder por ele, porque Satanás queria moê-lo, ele encontrou realmente Jesus, depois de tê-lo negado. A segunda aplicação, irmãos, é algo que já foi trazido aqui pelo seminarista Vitor, que é a nossa tendência de cogitar das coisas dos homens, de cogitar das coisas terrenas. E aqui a aplicação para nós é que muitas vezes nós queremos fazer como Pedro, nós queremos armar as nossas tendas do conforto. Nós queremos armar a nossa tenda porque está tudo bem. A minha família está bem. Meu trabalho, perfeito. Aquela promoção que eu queria, aquele cargo do concurso que eu queria, eu conquistei. Eu estou num ambiente confortável, controlado. Essa é a minha tenda armada. E eu não quero desfazer isso. E muitas vezes nós fazemos como Pedro fez. Não buscamos a glória de Deus. Não buscamos que a vontade de Deus seja feita, independente do meu conforto, porque a regra é não ter conforto. Foi nos dito aqui, negar a nós mesmos todos os dias. Pegar a cruz e pegar a cruz não é pegar conforto. A cruz é maldição, a cruz é peso, a cruz é sofrimento. Esse é o símbolo da cruz. E foi lembrado a nós que quando Jesus fala isso, ele ainda não foi crucificado. Ele já tem como imagem o que o Império Romano fazia com os condenados. É necessário, irmãos, termos cuidado. O conforto pode ser bem usufruído? Pode. Nós já vimos aqui em Provérbios, em Eclesiastes, não é errado gozarmos do fruto do nosso trabalho. Aquilo que o Senhor nos deu por meio do nosso trabalho, que é conquistado de maneira honesta, nós podemos usufruir, nós não estamos defendendo isso. O problema é quando isso toma o lugar de Deus, de modo que quando eu penso em servir a Deus, eu penso se essa tenda vai ser desmontada ou não. Quando eu penso em servir a Deus, eu sou chamado a servir a Deus, primeiro eu olho a minha tenda e o meu conforto, para depois verificar se eu digo sim ou não a Deus. Mas nós não devemos buscar isso. Nós devemos buscar glorificar a Deus. Nós devemos lembrar, irmãos, que nós somos chamados a vivermos como peregrinos. Peregrinos não armam tendas. E aqui vejam, não tendas passageiras, mas enraizadas. O lar, casa nessa terra.
nós somos chamados a viver uma vida buscando a glória de Deus, vivendo piedosamente e proclamando o evangelho a todos. Às vezes, nesse caminho de piedade, nós podemos encontrar, às vezes, conforto, mas muitas outras vezes não. E quando eu falo de conforto, não estou falando apenas de conforto material. Às vezes nós temos o conforto de evitar, por exemplo, um conflito com uma outra pessoa. Nós temos um ambiente de trabalho, ambiente de estudo, e nós estamos naquele ambiente, estamos vendo Deus ser blasfemado, o Senhor ser desonrado, coisas que não estão de acordo com a verdade de Deus, e nós, em busca do conforto e da boa ambiência ali, o que nós fazemos? Nos calamos. Porque falar alguma coisa vai trazer desconforto, vai gerar atrito. Eu vou ser visto como uma pessoa radical no meu trabalho. Eu vou ser visto como um crente chato. Nas pequenas coisas, nós vamos negligenciando e vamos demonstrando um coração que se inclina para as coisas terrenas e humanas e não na glória de Deus. Porque às vezes falar da glória de Deus parece fácil, né? Porque a gente vai lá, eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo para a glória de Deus, mas como isso se demonstra no dia a dia? Desde eu acordar até eu dormir. Como isso se demonstra uma vida para a glória de Deus? Nós vimos pela manhã aqui que até o comer deve ser para a glória de Deus. Até o beber deve ser para a glória de Deus. Se essas pequenas coisas triviais nós devemos discernir e ver como glorificamos ou não a Deus, imagina nas coisas mais elementares da nossa vida. E aqui, irmãos, toca no outro ponto, que é a terceira aplicação, que nós vimos sobre a majestade do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos viver para a glória de Deus. Nós cantamos aqui, oramos em nossas casas, que Jesus é Senhor dos senhores, que Ele é Rei dos reis. Nós cantamos. Qualquer um aqui entende que Cristo é uma majestade. Mas as nossas vidas demonstram essa verdade? Como nós vivemos demonstra que nós realmente reconhecemos, como Pedro viu, a majestade de Cristo, Ele como Rei. Porque se Ele é Rei, existem comportamentos que é exigido dos seus súditos. Porque o súdito não vive como quer. Quando nós subimos aqui para devocional, para trazer a palavra de Deus, para EBD, para o ensino, nós devemos lembrar de que fazemos isso para o Rei. Mas muitas vezes, aqueles que estão aqui esquecem disso. Montam, preparam como uma obrigação, não como uma devoção exigida por Deus. Às vezes, nós que estamos tocando nossos instrumentos aqui, não temos uma inclinação interna da nossa alma de entender que nós somos instrumentos de Deus para glorificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, no momento do culto solene a Ele. Porque nós estamos mais preocupados em não errar do que glorificar a Deus por meio da música. E às vezes, como nós agimos aqui, demonstra como o nosso coração não está no Senhor. As reações aqui demonstram como muitas vezes nós não estamos compreendendo o peso e o significado de estar na casa de Deus. E nós reconhecemos que Cristo é Senhor, senhores, Rei dos reis e que Ele é a nossa majestade. Muitas vezes nós chegamos aqui na igreja e vamos descobrir que nós estamos escalados quando chegamos aqui, que nós vamos olhar lá qual foi o dia da escala e nós não preparamos durante a semana o grande dia do Senhor que eu estarei diante do Rei cultuando a Ele. Não. É no dia que eu chego que eu vou ver se eu estou escalado ou não. Muitas vezes, aquelas que são responsáveis pela manutenção da igreja nem sequer sabem que estão escaladas. Mas nós dizemos que servimos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Essa advertência, irmãos, é para todos nós.
Ninguém escapa. Aquele que fala é o primeiro alvo da demonstração de Deus. Nós, infelizmente, não temos tratado Deus como realmente Senhor. Há um texto que Deus vai falar, acho que acredito em Malaquias, que ele vai admoestar o povo. Ele vai dizer que a honra pertence ao Pai e a honra pertence ao Senhor. E ele diz o quê? Se eu sou Pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, cadê o respeito para comigo? Nós podemos afirmar com a tranquilidade de consciência que temos honrado e respeitado o nosso Deus como Ele é, diante do que Ele tem feito por nós? Irmãos, isso aqui, o que acontece nesse momento breve do domingo, que é algumas horas pela manhã e algumas horas pela noite, é apenas um toque daquilo que acontece durante a nossa semana. Se a nossa semana não almeja estar diante do Rei no culto a Ele, vai ser assim a nossa devoção. Vai ser pífia. Nós vamos fazer o mínimo, porque alguém nos colocou para fazer. Eu estava vendo essa semana um pastor, um senhor, um idoso, devia ter mais de 80 anos. Ele estava sendo entrevistado e perguntaram a ele: o que você mais sente saudade da igreja, do seu tempo, na época que você era jovem? E ele, lembrando de maneira saudosa os velhos tempos na igreja, ele diz: eu tenho saudade na época que eu via os irmãos da igreja, durante a semana, buscando, já pensando na melhor roupa que iriam vestir para estar na casa de Deus. Já pensando que esse seria o melhor momento para estar na casa de Deus. E aí, durante as reflexões daquilo que ele vai trazendo para nós, ele vai caminhando para uma conclusão de que tem esfriado o amor do povo de Deus para com o Deus que salvou eles. Nós temos esfriado. E veja, irmãos, aqui, novamente, é apenas uma consequência daquilo que é durante a semana. Porque nós não temos honrado também durante a semana. Nós temos feito os nossos devocionais bem meia boca. Quando fazemos. Mas a rede social, 4, 5 horas do nosso dia, muitas vezes. Série, 6, 7 episódios por dia. Palavra fechada. Onde está a honra de Deus se Ele é Senhor? Se Ele é Pai? Onde está o respeito para com Ele? Que possamos lembrar disso, irmãos. Que nós, quando estamos na casa do Senhor, nós entendemos que aqui não é um templo, não é um lugar onde o Senhor está como no Antigo Testamento, do tabernáculo, mas aqui de maneira especial, quando o povo de Deus se reúne de maneira solene para prestar um culto a Deus, Ele se faz presente de maneira especial. O majestoso Deus, o triuno Deus, Ele se faz presente. Quando a Santa Ceia do Senhor está aqui, que é o momento de nós lembrarmos, louvarmos a Deus, louvarmos a Cristo, o Senhor Jesus morreu por mim. Ele padeceu no madeiro por mim. Ele não fugiu da sua obrigação, mas ele ficou e ficou até o fim. E em vez de nós estarmos chorando, relembrando, porque também é um memorial, e nós entendemos como Santa Ceia que Cristo se faz presente especialmente. E quando isso está acontecendo, muitos irmãos estão transitando pela igreja. Muitas vezes, durante a oração, os irmãos estão andando. Uma oração que a igreja do Senhor ora por meio de um representante a quem? Não é o majestoso Deus que nós estamos nos referindo? E por que nós estamos andando na hora da oração? É 1 minuto, irmão, de oração. 30 segundos. Nós podemos aguardar 30 segundos para acabar a oração e nós levantarmos para beber água e ir no banheiro quando necessário. Que possamos receber essa demonstração, todos nós, do Senhor. Porque o Senhor merece muito mais. O máximo que nós conseguimos dar a Ele, o máximo. Tudo ainda é pouco daquilo que nós temos recebido. Muito pouco. E a pergunta que fica para nós é, será que o pouco nós estamos dando? Ou nem um pouco?
Que possamos honrar esse Deus, honrar esse Jesus Cristo, que é majestoso na nossa vida, que é o nosso Salvador, que é o nosso Rei, que assim como Pedro viu a majestade dele, ele resplandecendo numa luz inerente, mais forte do que o sol, com as vestes mais brancas do que qualquer branco que existe na terra, que isso seja o nosso alvo, estar diante desse Cristo e os nossos olhos poderem vê-lo face a face, assim como Moisés desejou vê-lo. E que nesse caminho até lá, irmãos, venhamos honrá-lo, venhamos respeitá-lo, venhamos lembrá-lo que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Salvador e que Ele também é o nosso Senhor. E o Senhor requer respeito e honra. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, ó triuno Deus, nós te louvamos, ó Pai, nós te louvamos.